Espírito Santo. Eu falei para ele: conta comigo, eu vou pôr turbina nesse negócio, nesse projeto. Fogo, lenha. Eu tenho realmente um projeto para ter uma igreja de 1000 membros, um rebanho de 1000 membros em 5 anos. 5 anos. Se o alvo é 6, vou te passar, quem sabe você depois regula aí o time, né? Pode ser até em menos tempo, você imagina. Um projeto, não é um sonho não, escrito. Um sonho tem projeto, né? É projeto. Sonho vem antes do projeto. Sonho já estamos cheios de sonho aqui de Deus, amém. Agora temos que ter um projeto, um passo a cada ano. Eu estava pensando que isso é de Deus. Nós queremos ter, imagina, 1000 jovens aqui parecidos com Jesus. Isso vai ser, isso é revolucionário. Isso balança as estruturas espirituais de qualquer lugar. Aí o que está acontecendo aqui em Antioquia, a igreja que Paulo abriu, a primeira igreja que ele abriu, o povo parecido com Jesus, e era muita gente parecida com Jesus, parecido com Cristo. Era uma igreja modelo, tinha profetas e mestres, tinha dons ministeriais. Era uma igreja que crescia em número, crescia também em qualidade. A igreja de Antioquia era uma igreja que fazia missões, que enviava obreiros para abrir outras igrejas. Por exemplo, toda a região da Ásia ouviu o testemunho de Cristo. Paulo e suas equipes apostólicas que saíram lá de Antioquia abriram uma célula em Éfeso, cidade influente e estratégica na região. Éfeso era uma das cidades principais do Império Romano, que localizava ali na Ásia Menor, onde é a Turquia hoje. Essa célula, Paulo abriu uma célula em Éfeso, com 12 pessoas. Essa célula se tornou uma igreja em Éfeso, que a partir de um despertamento espiritual com a visita de Paulo e o sucessivo treinamento e ensino da palavra de Deus, tornou-se um verdadeiro centro ministerial que influenciou a queda e o enfraquecimento ao culto da deusa Diana, bem como influenciou as cidades da região, ao ponto de Paulo dizer em uma de suas cartas que toda a Ásia tem ouvido o testemunho do amor e da fé dos irmãos de Éfeso. Os historiadores contam que essa igreja veio a se tornar uma igreja de mais de 100 mil membros. Foi uma célula. As células que os apóstolos abriram viravam igreja de 100 mil membros. As células que eles abriam sacudiam a cidade. Os poderes espirituais eram abalados na cidade. A prostituição era vencida, o adultério era vencido, a idolatria era vencida. Os poderes espirituais da maldade eram enfraquecidos. Por quê? Porque a igreja foi edificada. Pastor, deve ter feito também uma marcha profética lá nas ruas de Éfeso. Eles devem ter enterrado uma Bíblia na porta do templo lá da deusa Diana, soltado uma flecha de fogo. Eles devem ter saído para fazer ato profético, bandeira, etc. Nada disso. Paulo não fez nada disso que os crentes modernos fazem hoje. É a cidade, tem que jogar versículo da Bíblia voando de helicóptero e derramar óleo de unção na cabeça do povo. Aí Deus vai salvar a cidade. Tem que marchar, jogar saquinho de unção em cima dos barzinhos, os barzinhos vão fechar. Em cima das boates, né? Não fez nada disso. Paulo não fez nada disso. Sabe o que ele fez? Edificou as células, edificou a igreja, treinou os discípulos. Fez isso aqui, ó. Treinou os discípulos, edificou as células, capacitou, edificou, treinou por um bom tempo. Os irmãos entenderam, foi edificando outros. A igreja foi edificada. Oh, irmãos, existe um poder tremendo, pouco conhecido nos nossos dias. É o poder de uma igreja edificada. Igrejas edificadas existem poucas nos nossos dias. O que existe é um amontoado de crentes. O que existe muitos nos nossos dias são depósitos de pedras vivas. Mas existe pouco pedras vivas sendo edificadas como casa espiritual para a habitação de Deus, se tornando pedras preciosas. Isso existe pouco. O que existe é um monte de juntada de crente que vai nos cultos dos prédios que eles chamam de templo, catedral, casa de Deus, chamam de um monte de coisa, que não é nada disso. Casa de Deus somos nós. Existe um poder na igreja edificada. Sabe o que eles fizeram para demolir a idolatria, a promiscuidade nas cidades do Império Romano? Demoliram. Entrou em colapso a cultura idólatra promíscua das cidades
do Império Romano, onde Paulo chegou a abrir uma igreja, entrou em colapso. Sabe por quê? Porque eles edificaram igrejas prevalecentes. Pregaram o evangelho, fizeram discípulos, abriram células que se tornaram igrejas prevalecentes. E a igreja lá de Éfeso, a Bíblia diz, Éfeso é uma cidade. A Ásia Menor é uma região. Hoje, a Ásia Menor tem vários países. Só Éfeso é um país, é a Turquia. Ou seja, uma igreja influenciou uma região inteira, com vários países e cidades. Uma igreja só, que era uma célula. Que obra poderosa, hein? Que obra poderosa. O Evangelho em Roma, todo o Império Romano foi confrontado, e seus valores, até mesmo sua economia idólatra, foi afetada pela influência do Evangelho e das igrejas das cidades do Império Romano. Os historiadores contam que até o ano 300 depois de Cristo, todo o mundo conhecido da época, isto é, o Império Romano, recebeu e ouviu a pregação do Evangelho através de uma igreja viva e prevalecente. Cada cidade do Império Romano foi tocada pelo poder do Evangelho pregado pelos apóstolos e pelos discípulos edificados por eles e pelas igrejas pregadas por eles, de maneira que eles conquistaram o mundo conhecido da época, por 300 anos. Conquistaram sem internet, sem televisão, sem MP3, sem DVD, sem YouTube, sem Orkut, sem MSN, sem microfone, sem projetor, com apenas a tinta, o papel e a palavra. Essa foi a obra que os apóstolos fizeram. Sabe qual é o nosso chamado? Continuar essa obra. Eu vivo para continuar essa obra. Essa obra que eu quero continuar. Aí o carrinho de construção, pronto, vazio. Agora é a nossa vez. Eles dirigiram o carrinho da construção, da edificação. Agora está vazio, porque é a nossa vez. Chegou a vez de nós continuarmos a obra. Quantos querem continuar a obra dos apóstolos? Diga amém. Amém. Eu separei aqui então, depois de estudar o livro de Atos, avaliar minuciosamente algumas características dessa obra que os apóstolos fizeram. Eu separei 10 princípios que existiam nessa obra deles. Se nós queremos continuar, nós devemos também tê-los na nossa obra, na nossa liderança. Primeiro, possui líderes chamados por Deus. Essa obra dos apóstolos se tornou uma obra prevalecente porque os discípulos tinham um chamado de Deus. O Espírito Santo só envia a outras partes os que já estão equipados para a obra e estão arcando com a responsabilidade onde se encontram. Não aqueles que estão enterrando os seus talentos e negligenciando as necessidades locais. O Espírito Santo não vai colocar para liderar uma célula quem não está sendo comprometido com a célula que ele já está. O Espírito Santo não vai colocar para liderar várias células, cuidar de uma região, de um bairro, quem não é comprometido nem com a sua célula. O Espírito Santo não vai mandar para as nações aquele que não é comprometido com a sua cidade. Ou melhor, o Espírito Santo não vai mandar para outras regiões da nação aquele que não é comprometido com a sua cidade. O Espírito Santo não vai mandar para outras nações aquele que não é comprometido com a sua nação. Eu tenho 3 filhos, sou casado há 10 anos, bem casado, graças a Deus. Minha esposa é a Daniela, mulher que tem me dado muitas alegrias que o Senhor separou para mim. E uma dessas grandes alegrias que ela tem me dado são os 3 filhos que o Senhor usou ela para me dar: o Davi, o Samuel e João Paulo. 3 homens, uma equipe de profetas dentro de casa. E viajo muitas vezes, todo final de semana praticamente eu estou viajando, e eles sempre falam para mim que quer viajar comigo.
Os mais velhos, né? Davi tem 7 anos, Samuel tem 6, e João Paulo tem 2, vai fazer 2. E aí, ele sempre pergunta, quer viajar com o senhor e tal, me leva, quando o senhor me levar e tal. Fala, não, no futuro vocês vão viajar muito comigo, se Deus quiser. E por que isso não me leva? Foi o seguinte, Deus só manda para outras cidades quem já é frutífero na sua cidade. Então tem que ser líder de célula. Você já lidera a célula? Você nem lidera a célula, nem frutifica na célula, já quer ir abençoar outras igrejas? Aí o outro mais novo, né, do meio, do Samuel, falou, eu já lidero. Foi mentiroso, então Deus não manda para lugar nenhum. Aí estou brincando, pai. E eu estava realmente exagerando ali, que eles com 7 anos não podem nem liderar se eles quisessem, né? Eu já estava ensinando valor para eles, o princípio. E compromisso com a célula. Eles fazem parte de uma célula de crianças, exclusiva lá em casa, eu ensino para eles. Dia da célula, eu ensino para eles, tem que orar antes da reunião. Vamos orar antes da reunião, já põe a música, a mãe vai lá orar com eles, ajoelha, começa a orar pela célula. Eles não são os líderes não, são os anfitriões. Tem que orar, tem que aprender a ser fiel no povo. Se ele quer ter um ministério como o meu, que vai para outras cidades da nação e até para outras nações, tem que ser, Deus só vai enviar para muitos os que são fiéis no povo. Isso é o princípio de Deus. Mas quantos têm um romance de missões, né? Meu chamado é fazer missões. Um jovem chegou em mim, foi chamado aí para a Índia, ser missionário lá. Que bênção, irmão, que chamado precioso e grandioso. Amém, pastor. Então vamos fazer o seguinte, então vamos começar a te treinar para esse chamado, tá bom? Tá bom, pastor. Você vai, nós temos uma célula que está precisando de um líder lá no Madre Germana, que é um bairro da periferia lá de Goiânia. É a Índia de Goiânia. Pouco complicado, pobre. Não é nem perto da Índia, mas é, né, semelhante. A Índia é pior, lá não vende criança, não vende moça lá na rua, no Madre Germana, na Índia vende. As pessoas não estão entendendo, pastor, meu chamado é Índia. Não é liderar a célula aqui no Madre Germana. Você não está entendendo, querido. Vai lá para o Madre Germana agora para você liderar. Se você não for fiel no Madre Germana, você vai ser fiel na Índia? Nunca. Isso é ilusão, isso é romance, é fantasia. O Espírito Santo só vai enviar aquele que já é aprovado onde está. Se você ler em Atos capítulo 13, o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para abrir igreja em outras cidades, em outras regiões, para abrir células em outras regiões. Mas sabe por quê? Sabe, o Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé para abrir novas células, outra região. Paulo e Barnabé já eram aprovados e fiéis na igreja local de Antioquia, frutíferos. Aí Deus começou a mandar eles para outras cidades e outras nações. Outra característica do chamado de Deus: eles responderam ao chamado divino e não ao chamado das necessidades humanas. Eles não estavam comovidos por narrativas dolorosas, mas eles ouviram a voz do Espírito Santo. Essa frase, eu queria que vocês falassem comigo, que assim, todo trabalho espiritual deve começar com o chamado do Espírito. Outra característica dos discípulos chamados por Deus: uma obra prevalecente só será se ela começou em Deus, se ela começou no Espírito. Só tem valor espiritual aquilo que começou no Espírito. Então, às vezes tem líder de célula que chega e pastor, precisa deixar a liderança da célula, vem aqui te entregar a célula. Você vem me entregar a célula? Entregar a célula. Eu sou o dono da célula? Eu sou o senhor da célula? Mas eu sou pastor. E por que o irmão começou a liderar a célula? Comecei para ajudar, né, pastor? Ajudar a igreja. Ajudar a igreja? Isso não é base para começar a liderar a célula. Não é base para começar a fazer nada na obra de Deus. Sabe qual é a base para fazer algo na obra de Deus? Pastor, eu comecei a liderar porque Deus me chamou. Então, uma vez uma irmã falou para mim: pastor, eu comecei a liderar porque eu era próximo da porta, próximo da fila. Abri a porta e eu caí para dentro. Tinha uma fila, né? O líder saiu e eu entrei. Não serve.
Por isso não vai para frente. Sabe quem serve? Quem tem um chamado de Deus. Tem um chamado. Eu estou liderando porque eu tenho um chamado. Eu estou aqui pregando para os irmãos, longe da minha casa. Fiquei à noite no aeroporto e vou ficar a madrugada inteira de hoje no aeroporto, porque eu tenho um chamado de Deus. É por isso que eu estou fazendo isso. Você acha que tem uma recepção calorosa para mim lá no aeroporto, na vinda e na volta? Gente me aplaudindo, me reconhecendo, me amando? Não tem nada disso não. Mas por que continua? Porque é um chamado de Deus. Ao contrário, às vezes tem críticas de familiares, de amigos e tal. Mas eu faço porque Deus chamou para fazer. Eu sou líder na casa de Deus porque é um chamado de Deus. A obra prevalecente dos apóstolos foi prevalecente porque o povo era chamado. O povo tinha clareza do chamado de Deus. Sabe uma boa oração para os pastores? É o que Paulo orava: Deus, dá que o nosso povo seja cheio de revelação e sabedoria, para que eles conheçam a sua vocação, o seu chamado que eles têm nos santos. Porque todo crente tem um chamado. E o chamado é um só, irmãos. O chamado é pregar o evangelho, o chamado é fazer discípulos, e o chamado é edificar a igreja. Mas todos têm, mas todo mundo tem revelação do chamado, por isso que não posiciona-se. Mas glória a Deus que, por outro lado, nós temos tido milhares de pessoas lá em Goiânia, e nas igrejas nós temos aberto no Brasil e no mundo, que tem clareza do chamado. Agora lá na Alemanha, acabamos de começar a igreja lá, começamos com uma célula 2 anos atrás. Hoje somos uma igreja, estamos lá com 25 irmãos alemães. Isso é poderoso. 25 pessoas na Europa já é mover de Deus. Tem igreja, o local que nós estamos vivendo lá é o local de uma igreja luterana que está lá já desde 1976. Há quantos anos? 34 anos. E eles não têm 25 pessoas, eles só fazem culto uma vez por mês. Por isso que a gente usa lá todo domingo o prédio. E sabe o que é precioso? Ver aqueles irmãos ali, alemães, envolvidos, conversando com alguns deles mudaram de cidade só por causa da igreja. E não é nem líder de céu ainda. Isso é precioso, isso é gente que perdeu o chamado. Nós temos um chamado. Juntos aqui nós somos o povo que foi chamado por Deus. A palavra igreja no grego significa isso, chamados. Mas quantos entendem o chamado? Então eu estou falando que Deus me chamou. A obra dos apóstolos era poderosa porque o povo tinha consciência clara que foram chamados por Deus. Com a obra espiritual só terá poder espiritual com aqueles que foram chamados pelo Espírito. Voluntários não podem fazer essa obra. Todos nós somos chamados para a colheita dessa geração. Esse é o nosso chamado como igreja. Temos consciência, revelação, entendimento que fomos chamados para essa obra, todos nós, jovens, adultos, crianças, senhores, senhoras, todos temos o mesmo chamado. E se isso é vivo dentro de nós, eu não faço para ajudar. Aí o discurso não é mais esse: eu estou aqui para ajudar a igreja. Eu estou para ajudar a igreja. Eu estou aqui porque Deus me chamou. Eu estou junto com esse pastor aqui, eu estou junto com esse irmão, eu estou junto nessa igreja, porque Deus me chamou. Nós temos o mesmo chamado. É precioso que nós temos milhares de irmãos que entendem isso. Eu tenho um chamado de Deus para edificar essa obra. É muito bom quando o pastor está aqui me ajudando, me treinando, me inspirando, mas se ele não estiver aqui eu vou continuar fazendo, porque o chamado é de Deus. Isso é precioso. Isso aqui é uma obra prevalecente. Segunda característica: os discípulos são confirmados e separados. Embora o chamado de Deus seja pessoal, ele deve ser confirmado pelos discípulos da igreja local. O Espírito Santo não falou a toda a igreja, mas falou aos discípulos que eram profetas e mestres. O chamamento é pessoal, mas a separação para a obra depende da confirmação dos demais discípulos da igreja. O Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé, mas os separou por meio dos demais profetas e mestres que havia na igreja. A independência não é o padrão de Deus. Necessidade de imposição de mãos. Existe uma necessidade de imposição de mãos para a separação dos discípulos. Essa imposição de mãos é uma forma de identificação com o ministério local, uma forma de declaração de interdependência do corpo. Além disso, a imposição de mãos é uma transferência e participação de uma mesma função.
Sabe, no meio dos crentes das igrejas dos nossos dias tem 3 tipos de crentes. Primeiro, consideramos menos perigosos, são aqueles que andam com os homens. Eles só andam com os homens. Esses veem o homem por detrás de tudo que acontece na igreja. Geralmente se tornam subservientes e medíocres. O maior problema deles é quando decepcionam com os homens. Eles deixam tudo. Me decepcionei com a igreja, me decepcionei com o irmão, com o pastor, por isso eu estou indo embora. Isso tem demais. Por quê? Porque ele só anda com o homem, ele não anda com Deus, ele anda só com o homem, ele só vê o homem, tudo é o homem. Eu só não faço parte porque o fulano está puxando meu tapete, o Beltrano, ele não me dá a oportunidade. Tudo é o homem na igreja, ele não vê Deus em coisa nenhuma. São medíocres, esses não vão muito longe. Mas tem o segundo tipo de crente, eles são mais perigosos, são aqueles que andam com Deus, entre aspas. Esses fazem as maiores loucuras e tolices em nome de Deus, sempre andam sozinhos, são intratáveis, arrogantes e inconstantes. Deus está sempre mudando de planos com eles, por isso não faz aliança com nenhuma igreja local, pastor ou liderança. Eles mesmos se levantam e se aprovam, dizendo que estão andando com Deus, enquanto na verdade estão andando consigo mesmos. Seu Deus é o ventre, são inimigos da cruz, como diz Paulo. É os que andam com Deus. Sabe aqueles crentes que Deus está sempre falando com ele ao novo? E não testifica com ninguém, é só com ele. Então Deus me falou para fazer isso, Deus me falou para fazer aquilo, Deus me falou para fazer aquilo outro. Irmão, Deus falou, mas interessante, ele não falou comigo. Esse exagero, lá na nossa igreja também tem esse exagero também. Um dia chegou um irmãozinho no outro, pastor Deus me falou que você me dá uma oferta de R$1.000. O pastor tinha recebido um dinheiro do trabalho que ele trabalhou, um acerto, não sei das quantas. Aí o irmão ficou sabendo que Deus mandou. Foi mesmo, irmão? Então ele vai falar comigo também, né? Aí o irmão fica melindrado, o irmão passa duro de coração, não ouve Deus. É Deus que não ouve é ele. E aqueles que se levantam? Tem aqueles que se levantam também. Então um dia o irmão foi orar, né? Num monte de oração. Os irmãos conhecem um monte de oração aqui? Ele está lá, um irmão que 5 irmãos só de seminário para orar, e chegou uma profeta. Começou a profetizar na vida dele e tal, e ele estava sozinho lá tocando o violãozinho dele. Ele parou até o violão para ouvir a profecia. Ele disse para não desprezar essa profecia, vamos ouvir, né? Mas a Bíblia também diz que devemos provar os espíritos. Então vamos ouvir, vamos testar. Aí ela começou a exagerar lá, e de repente a irmã manda a mão no peito do irmão, seminarista, solteiro, sozinho lá no monte, a irmã. Ele que entende o padrão da corte, já afastou e falou: irmã, que é isso? Não precisa encostar em mim para profetizar. Muito menos no meu peito aqui, né? O irmão é de qual igreja? Eu sou novideiro, Deus que me livre dessa igreja carnal, ela dizia. Aí ele é irmã, de qual igreja? Eu sou missionária. Sim, missionária, de qual igreja? Eu sou do corpo de Cristo. Sim, irmã, mas quem te ordenou, quem te enviou missionário? Falou, quem te ungiu? Ela falou, eu mesmo me ungi. Existem esses crentes na vida da igreja. Eles se ungiram, se levantaram. Interessante, que nem Jesus e nem os apóstolos foram igual a ela. Então, foge desses profetas, desses missionários que se levantaram. E outra coisa, cuidado para que não haja entre nós irmãos como esses, que você não seja como esses. Eu estou te mostrando exemplos que são bem exagerados, mas existem princípios semelhantes. Gente que não ouve ninguém, tudo é Deus e ele sozinho, começando do zero. Está errado, isso é arrogância. Qual que é o padrão? O padrão é o terceiro tipo, são os vencedores. Eles andam com Deus, com os homens de Deus. Eles andam com Deus, eles enxergam a mão de Deus em tudo, mas eles testificam com os outros que são de Deus. Foi quando o Espírito Santo falou com Paulo e Barnabé que eles deveriam viajar para abrir igrejas, que eles deveriam começar uma missão de abertura de igrejas. Sabe o que eles fizeram?
chegaram nos outros irmãos, homens de Deus da igreja, falaram: irmão, nós estamos sentindo de Deus de fazer isso, o que vocês acham? Os irmãos falaram: testifica, nós estamos sentindo a mesma coisa no nosso espírito. Então vamos assim, vamos orar juntos aqui e enviar. É isso que é o caminho de Deus. Mas quando os irmãos saem tomando um monte de decisão sozinhos, sem consultar nada e ninguém, não tem ninguém que é de Deus mais maduro que ele para poder testar essa convicção e essa direção. Não tem nenhum parceiro de aliança, não tem nenhum irmão que ele confia no meio da comunidade dos discípulos que possa testificar. Ele vive sozinho, aprontando um monte de coisa louca, vive definindo, tomando direções erradas, porque Deus falou com ele. Mas eu vou te falar, na vida da igreja não é assim. O Espírito Santo fala com testificar. Quando Paulo ensinou sobre profecia, sobre direção de Deus, ele ensinou: olha, um levante para profetizar e os outros ouçam para testar. Quando João fala sobre as profecias, ele fala: não deis crédito a todo espírito, nem ao seu mesmo. Outro dia aconselhando uma irmã, o pastor, ela chegou em nós uns 2 anos atrás: pastor, Deus falou comigo em sonho, em visão, que fulano vai ser meu marido. Essas profecias com o negócio de marido é a luta. Aí tá, eu até acredito que existe, mas tem que ser muito cauteloso com isso. Aí tá, não, irmão, vou checar com o irmão, vou dar uma sondada, você está observando alguma irmã, quem sabe a testifica, ele fala: não, é ela mesmo. Pronto. Aí fomos sondar com o irmão. O irmão falou: não, eu estou olhando essa irmã, é a fulana, era outra, não é ela. Muito diferente dela, inclusive. Muito diferente. O perfil, tanto físico como espiritual, é diferente. E o irmão tem liberdade de escolher. Aí fomos falar com ela: ó, o irmão já está olhando outra questão, mas Deus falou comigo. Aí ela insistindo tanto nesse negócio, eu fui sondar ele. Eu falei: não, a outra irmã, fulano, teria possibilidade de ser uma irmã que encaixaria, talvez, quem sabe Deus. O pastor, não tem nada a ver, nada a ver. É uma irmã joia, minha amiga, ó, gente, como assim, é a última pessoa que eu enxergaria na igreja para eu casar. É mesmo, irmão? É. Fala para ela: mano, não foi Deus que falou com você. Não consegue, não testifica. Ele falou, louco. Bom, não testificava comigo, não testificava com o outro discipulador dela, não testificou com as discipuladoras, as irmãs, ninguém testificou, só ela. Aí ela ficou lá firme. Agora o irmão vai casar, está noivo. Aí ela chorando, agora procurou de novo. Quer dizer que eu ouvi errado, então. Ouviu errado. Quer dizer que eu estava enganado? Estava. Eu tentei te falar isso em 3 anos. Não foi só eu, não. Um monte de gente tentou te falar. Mas Deus só fala com você. Qual foi a falta de sabedoria dela? Essa de entender que o Espírito Santo, que às vezes nós equivocamos com coisas espirituais. Sabe uma coisa? Tem crentes que são prisioneiros do diabo nas coisas naturais, mas tem outros que são prisioneiros do diabo com as coisas sobrenaturais. Vou repetir, isso é uma coisa importante. Tem crente que é prisioneiro do diabo nas coisas naturais, mas tem outros que são prisioneiros do diabo nas coisas sobrenaturais. Ele acha que tudo que é sobrenatural é de Deus, e ele acha que ele nunca pode ser equivocado. Mas pode. Eu já percebi direções, convicções, sugestões espirituais no meu espírito, através de profecias que não eram de Deus, e eu estava convicto que era. Quase que eu errei, mas porque eu aprendi esse princípio. Deixa eu testar isso aqui com outros homens de Deus. Quando eu fui colocar à prova aquela direção, aquela convicção, aquela profecia, com outros homens de Deus, virou pó. A direção virou pó, virou nada. O que eu fiz? Sim, estava equivocado. E sabe que teve vezes que eu estava jejuando e orando, consagrado, orando, buscando a Deus. Veio a impressão, e não era de Deus.
precisamos testar as direções, testar com a palavra, testar com outros irmãos que são mais maduros. Os vencedores, os discípulos são eles, são os que andam com Deus e com os homens de Deus. Isso aqui é um segredo para a espiritualidade prevalecer. Os discípulos dos apóstolos tinham essa clareza, inclusive eles.